Olá, galera, tudo bom? Vamos falar hoje sobre a vegetação brasileira. A gente já vem falando sobre esse tema, sobre as questões da vegetação, e na nossa aula hoje a gente vai intensificar os temas sobre a vegetação do Brasil. A gente já tinha falado um pouco mais sobre as vegetações mundiais, falar um pouco sobre elas, inclusive a gente tem um videozinho bem interessante para ver no final aqui, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Oi! Então vamos nessa. Vegetações do Brasil. Aula dia 31/8. A gente está gravando a aula por quê? Porque hoje é o dia de vocês entregarem a atividade lá na escola, né? Olha só, quais as expectativas que nós temos em relação a esse conteúdo? O que a gente pretende, né? Como professores, como docente, a gente pretende que vocês compreendam desse conteúdo. O que vocês têm que entender, vamos dizer assim, tá? Entender que a paisagem é o ponto de partida para o estudo do espaço geográfico. Ou seja, a paisagem ela está ligada com o clima, com as espécies animais, com a fauna, né? Com as espécies vegetais, fauna e flora. Então, o espaço geográfico, a paisagem, ela depende muito, está muito ligada com as transformações do espaço geográfico, né? A paisagem está ligada com as transformações que acontecem no espaço geográfico. Uma escolha para habitações, né? A escolha do terreno, a escolha do lugar onde temos mais pessoas morando, se o clima influencia nessas questões. Expectativa de aprendizagem. Qual a nossa expectativa? Analisar e explicar as características dos lugares. A distribuição da população, dos fenômenos e dos acontecimentos que ocorrem e evoluem à superfície da Terra. Então, basicamente, o que eu já tinha falado para vocês, né? Então, explicar que essas características da vegetação influem que na distribuição da população, né? Por exemplo, regiões muito frias, elas vão ser menos habitadas. Regiões áridas, secas, como do deserto, né? E no nosso sertão nordestino, já temos também menor quantidade de população. Então, há uma grande influência entre a vegetação e a ocupação desse espaço, tá bom? Olha só, as variações, né? Aqui a gente tem um esquema aqui da biosfera, né? E temos a ligação entre os elementos da litosfera, atmosfera e hidrosfera, constituindo a biosfera, que é a junção de todos esses elementos, das águas, das terras, né? E de toda a atmosfera que recobre a Terra. Isso aí a gente viu, tá tranquilo. A composição dinâmica da biosfera produz diferentes vegetações. Então, essa composição desse ciclo aqui produz diferentes tipos de vegetação, de climas, relevos, entre outros. Dessa forma, as paisagens naturais variam de grandes florestas tropicais a desertos, montanhas e imensas geleiras, para a consolidação dos mais variados tipos de vegetação existentes no mundo, é preciso que haja interação entre os elementos naturais, como o clima, o solo, o relevo, né, vegetação e energia. Então, para haver essa variação, há uma conexão, uma ligação entre esses elementos, certo? O clima, o tipo do solo, o relevo, se é altitude, se não é, né, se é muita montanha. Como que é esse relevo? Como que é o solo dessa região? Como que é o clima dessa região? Qual a incidência de radiação solar que ela recebe? Isso vai influenciar nas formações vegetais. E também na distribuição da população. Ecossistemas. São uma linguagem bem da biologia, da ciência, né? Mas a gente passa um pouquinho sobre ela. O ecossistema é todo o conjunto dos seres vivos, né? Então, ó, quando se fala em ecossistema e biomas, tratamos de conjuntos, né? O ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre os componentes bióticos, como organismos vivos, plantas, animais e micróbios, e os componentes abióticos, que são os elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e os minerais.
Então, entre os seres vivos e não vivos, né? Resumindo. Então, o ecossistema é esse conjunto da relação entre os seres vivos e os não vivos. E dentro desses ecossistemas, nós temos vários tipos de climas e vegetações, que é o nosso tema. Curiosidade. Uma coisa que tem na atividade de vocês, que eu quis colocar aqui, são os hotspots, né? O que é isso, professora? Hotspots são áreas de biodiversidade, ou seja, que tem uma grande diversidade de espécies animais e vegetais e que são geralmente colocadas como reservas de preservação, tá? Hotspots ecológico é uma região biogeográfica que é simultaneamente uma reserva de biodiversidade que pode estar ameaçada de destruição. É uma reserva que pode estar sendo ameaçada. E aqui no nosso mapa nós temos a localização de vários hotspots espalhados aí pelo mundo, tá? Várias áreas que correm risco de biodegradação, de serem extintas. Lembra aqui no nosso Brasil aqui, ó, tem o nosso cerrado aqui. Se eu consigo ampliar aqui para vocês. Ó, cerrado brasileiro aqui, certo? Ele corre riscos, né? Devido ao processo de degradação intenso que sofremos aqui no nosso cerrado pela expansão agropecuária na nossa região, tá? Agropecuária e agrícola, né? Que degrada o solo, impedindo que essa vegetação venha florescer e crescer novamente. Tipos de vegetações. Adoro esse mapinha mental. Trabalho muito com ele e gosto de botar vocês para fazer. Dentro de sala de aula é muito bom para vocês para fazerem isso aqui. Mas nós estamos numa outra realidade, né? Então, olha, os tipos de vegetação que nós temos no Brasil. A gente tem um mapinha fazendo a referência, né? Então, aqui, ó. A Amazônia, né? Nós temos a Mata Amazônica, que abriga milhões de espécies, tem uma biodiversidade enorme, animais e vegetais, floresta latifoliada, lembra lá? Solo pobre. Ah, professora, mas como tem aquelas árvores enormes se o solo é pobre? São justamente as árvores que caem as suas folhas em volta ali, né? E com a umidade, tudo, aquelas folhas vão fazendo um humo, né? Vão fazendo ali um fertilizante para o solo, tá? O que faz com que cresça. Então, se tirar as árvores, você está tirando a fertilidade desse solo também. Então, há um grande problema de degradação dessa região. Se houver um desmatamento muito grande, muito intenso, ela pode não conseguir se recompor. O Pantanal, que a gente lembra do jacaré, que lembra de pescaria, né? Maior planície alagável do mundo. Vegetação de transição. O que é transição? Aquela vegetação que tem um pouquinho de cada, porque ela pega um pouquinho da floresta amazônica, um pouquinho do cerrado, né? Um pouquinho aqui dos campos sulinos, então ela tem uma transição. Cerrado, vegetação típica do Planalto Central, né? Aquelas árvorezinhas baixas, de tronco retorcido, que tem a folhinha caduca, né? Que perde as suas folhas no decorrer do ano, justamente para preservar a água. Os campos sulinos, ou pampas, como a gente conhece, né, que é uma vegetação rasteira, tem um solo raso, tá? Aqui no Cerrado também tem a questão do solo ácido, beleza? A Mata Atlântica, né, a mais devastada de todas as matas do Brasil. Mata Atlântica, formação vegetal devastada, composição florística variada, tá? E também tem um solo pobre. Justamente tem as árvores e as árvores vão caindo aquela matéria orgânica ali, tá? E os micro-organismos que existem ali também permitem que haja aquela grande quantidade de árvores tão exuberantes. Os mangues, né? Que são aquela vegetação que a gente falou da pneumotófora, né? Que são capazes de se adaptar ali para poder respirar, né? Que tem aquelas raízes suspensas, que tem um caranguejo, né? Que é uma formação em água salobra, que é onde há a mistura entre a água do rio e a água do mar, do oceano.
Mata dos Cocais, também é uma mata de transição, tá? Área de transição, vegetação denominada pela palmeira, pelo babaçu, pelo coco, né? O solo possui lençol freático pouco profundo nessa região. A caatinga do nosso Nordeste, né? Vegetação exclusivamente brasileira é nossa. As plantas xerófilas são aquelas que conservam a água, né? Solo raso e pedregoso, tá? Corresponde a cerca de 10% do território nacional. E as araucárias, aquelas árvores grandes e magrelas, né? Estão aqui, ó, no sul do nosso país. Chega a alcançar, olha, 50 metros de altura as árvores. Ocorre em área de relevo elevado, floresta ambrófila e mista, tá bom? Então, aqui nós temos as vegetações brasileiras, a nossa grande variação de espécies que nós temos no nosso território, justamente por quê? Porque nós temos um território muito grande, tá? Dimensões continentais. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Achei. Extensão territorial e diversidade climática explicam essa riqueza natural. Então, como eu falei, né, a nossa grande extensão territorial e nós, como grande extensão territorial, abarcamos várias linhas de latitude. Consequentemente, temos vários lugares no nosso país que recebem incidências de radiação solar de forma diferente, e isso acaba interferindo nas formações vegetais. Nós temos formas vegetais arbóreas, tá? Grandes árvores como a Amazônia, a Mata dos Cocais, Mata Tropical, a Mata Atlântica e a Mata dos Pinhais. Temos as formações arbustivas, que são aquelas de árvores menorzinhas, do cerrado, a caatinga e os campos. Formações complexas litorâneas, que é o planalto, o pantanal, né? E a vegetação litorânea, como o mangue, por exemplo. Tá aqui. Tá bom? Então, a gente tem essas variações. Floresta equatorial. As florestas equatoriais no mundo, né? Abarco aqui o Brasil, a grande maioria está no Brasil, tá? Aqui a floresta do Congo, né? Na região aqui asiática, certo? Nossa floresta amazônica aqui, que são a grande floresta equatorial do mundo. Então, nós temos o Suriname, Bolívia, Guiana, Venezuela, Peru, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, no Brasil, nós temos a nossa Amazônia Legal. Então, tudo isso, todos esses países citados aqui, eles têm a floresta amazônica em seu território. Quando a gente fala em Amazônia Legal, galera, a Amazônia Legal é a Amazônia que está no território brasileiro, tá? Denominamos como Amazônia Legal. Ok, vamos falar agora sobre equatorial úmida, floresta equatorial úmida. Lembra lá? Só para a gente fixar mais um pouquinho. Ela é latifoliada, heterogênea, hidrófila, higrófila, perene, densa, ambrófila e umbrófila. Tanto de nome custoso é esse, pessoal? Preocupa não. Tá? O que a gente precisa guardar bem aqui é que ela é heterogênea e latifoliada, que é um dos termos que a gente mais usa, tá? Dentro da geografia, tá ok? E são aqui as espécies, né, que abrigam e fazem parte aqui da nossa grande floresta equatorial úmida, que é a nossa Amazônia, nosso grande tesouro brasileiro. Olha só aqui as formações, né? A gente tem um homem aqui de referência, né, para a gente ter noção da altitude das árvores. Tá aqui, ó. Extrato arbustivo e herbáceo, né? São aquelas árvorezinhas bem pequenininhas que estão aqui, ó. Ficam à margem da sombra das outras. O extrato arbóreo inferior, que alcança a média de 10 metros. Depois nós temos o extrato arbóreo, né?
superior aqui, que alcança 20 metros de altura. Aqui tem umas árvorezinhas, ó. E as grandes árvores superiores e majestosas, né? 40 metros de altura. Para que o homem vai derrubar isso, gente? Então, a gente tem aqui um esquema de como é a formação vegetal da Amazônia, né? Lembra que eu falei para vocês que tem aquelas pequenas árvorezinhas, pequenas plantas, né? Que vivem sombreiras, né? Que vivem ali debaixo da sombra dessas aqui. Então, elas não necessitam de grande quantidade de radiação solar para elaborar ali seu alimento. Ok? Vamos continuar. 3 subgrupos vegetacionais, né? Quais os grupos, né, de matas que nós temos ali dentro ali da Mata Amazônica? Tem a Mata do Igapó, tá? Que terrenos permanentemente alagados próximos aos rios. A Mata do Igapó é aquela mata que está constantemente alagada. A Mata de Várzea, área um pouco mais elevada nas planícies fluviais, né? Sofre inundações periódicas, tá? Então, essa daqui é imunda, vamos dizer assim, no período de cheia. E a mata de terra firme, que é as áreas que não são sujeitas a inundações. Árvores de grande porte, até 50 metros. Não se desenvolve grande quantidade de plantas rasteiras nesse lugar, tá? Na mata de terra firme. Então, nós temos esses 3 subgrupos, né? De vegetações de matas, cada uma classificada com a influência que ela recebe ali do clima, né? O solo, como eu falei, né, o solo é pobre, fina camada de nutrientes, né? Então, o solo da Amazônia, ele é um solo pobre, ele tem uma fina camada de nutrientes. A alimentação da flora se dá por meio da formação no solo de uma fina camada de decomposição das folhas e galhos e animais, né, micro-organismos convertidos em nutrientes, animais mortos, né, aquela decomposição daquela matéria e vai gerando então os nutrientes. Então, se eu tirar tudo isso, eu tenho um solo pobre. Qual o problema disso, professora? O problema é que se retirarmos todas as árvores, nós vamos ter uma grande dificuldade para essa região se reerguer, porque o solo não é propício, tá? São coisas, mistérios da natureza, né? Então, ó, aqui nós temos um gráficozinho mostrando a devastação da Amazônia, tá? O que nós temos de verde é o que nós ainda temos de floresta. Azul é a hidrografia, tá? De roxo aqui, que não há mais florestas. Então, essa área roxa é onde já sofreu o desmatamento. E você vê que essa área roxa está entrando para dentro aqui em vários pontos. Tem se intensificado, infelizmente, esse desmatamento, principalmente durante esse ano, né? Tem sido noticiado constantemente. O que eles querem? O que eles fazem ali, né? Causas do desmatamento: pasto para a criação de gado, queimadas, né, para mineração, madeireiras, né, ilegais que querem retirar simplesmente a árvore, agricultura comercial, agricultura de subsistência. Então, as causas do porquê desmatar, porque eles estão desmatando, se é que justifica. Floresta tropical úmida ou mata atlântica. Vamos passar agora para a Mata Atlântica, né? A floresta mais devastada, né? Devido ao quê? Ao processo de colonização, ao crescimento das cidades próximas ao litoral, fez com que essa mata fosse a mais devastada. Hoje, né? Nós temos o quê? 5% mais ou menos dessa floresta, tá? Ela está na porção oriental, abarca ali do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e divide em 2 subgrupos: floresta tropical do interior e floresta úmida das encostas.
Deixa eu só apagar aqui o desenho. Aqui, ó. Só para vocês terem noção desse desmatamento, né? Aqui nós temos a floresta, a Mata Atlântica original. E se você conseguir enxergar esses pequenos pontinhos verdes, né? Esparramados aqui, é o que resta da floresta. Então, são apenas, eita nós, 5%. É muito pouco, né? Uma grande floresta, linda e exuberante, porém, extremamente devastada. Mata dos Cocais. Lembra lá, né, do Babaçu? Então, aqui nós temos área de transição entre a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Então, a transição entre essas três florestas. Clima tropical, abarca os estados do Maranhão, Piauí, Ceará e norte do Tocantins. Predominam as palmáceas, sendo a espécie mais conhecida o babaçu e a carnaúba. Está bem aqui no nosso mapa, aqui, lá na nossa região Nordeste. Caatinga, aquela que só tem no Brasil. Tropical semiárido, Nordeste, arbórea e arbustivo, certo? Então, tem algumas árvorezinhas e os arbustozinhos, tá? Caducifólia, perdem suas folhas. Xerófilas, né, que conservam a água. Caules grossos e raízes profundas. Para que raiz profunda? Para alcançar os lençóis freáticos e se alimentar, né? Ter a água e os seus nutrientes. Corresponde às estepes, solos rasos e pedregosos, justamente pela seca, né? Vai ficando pedregoso. Solo sofre processo de desertificação. Então, à medida que vai perdendo mais e mais áreas plantadas, vai sofrendo esse processo de degradação e de desertificação. Tá aqui, ó. Uma grande área aqui no nosso Nordeste, tá? E pega vários estados aqui, ó, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, certo? O Piauí, parte da Bahia, ok? Cerrado brasileiro, esse é importante, né? O nosso IP. Cerrado do Brasil, segundo ecossistema mais extenso, 4.400 endêmicos, corresponde às savanas lá na África. Inverno seco e verão úmido, folhas corióceas, solos ácidos e pobres, corrigidos com colagem e adubação. Como que eles conseguiram produzir e tornar o solo do Cerrado um dos grandes produtores agrícolas do país, né? Justamente com essa correção do solo elaborada pela nossa Embrapa, tá? Pela Embrapa, então, elaborou esse processo aqui para ver essa correção do solo. Para nós termos, então, também as grandes atividades agropecuárias, como a soja, o arroz e o trigo. Então, tá aqui essa grande porção aqui do território brasileiro. Os tipos de cerrado. A gente sempre fala que o cerrado é característica daquela árvorezinha pequena, espaçadas uma longe da outra, não é? E que são árvores retorcidas. Aí um aluno um dia falou assim, professora, mas e aquelas grandes matas fechadas que tem até ali perto ali da Embrapa? Simples, nós temos o cerradão. Tem o cerrado, né? Como a gente tem aqui, ó, deixa eu falar olhando aqui que eu sigo a lógica aqui, ó. O campo limpo, que só tem essas gramíneazinhas aqui, o pastozinho. O campo sujo, certo? Que já tem que começar pequenas árvorezinhas, certo? Pequenas. O campo cerrado, que já tem aquelas árvorezinhas espaçadas uma da outra. O cerrado, que já começa a ter árvores mais próximas. E o cerradão, que tem árvores mais altas, né? Mas cheguei, né? Fechadas, matas fechadas, certo? Então, o cerrado também tem essa classificação. A gente sempre fala da árvorezinha pequena e retorcida, que é o clássico do cerrado. Mas o cerrado é dividido nessas formações vegetais aqui diferenciadas. Pantanal. Lembra do jacaré, da pescaria?
Área de planícies de inundações, tá? Das maiores áreas de planícies inundadas. Enchentes entre os meses de novembro e março, enchente entre os meses de maio e agosto na região sul, na porção sul, tá? Fronteiras, Cerrado e Amazônia. Planícies impróprias para agricultura, Planalto com situações favoráveis, tá? Então, é uma região que nós temos vendo bastante noticiado na televisão, que está sofrendo com incêndios, né? Com vários incêndios ali nas florestas ali próximas ali. Então, ela tem esses períodos de cheia, né? Porém, também está passando por períodos de seca, justamente também por essa questão dessas mudanças climáticas que o mundo vem passando. Mata das araucárias ou mata dos pinhais, né? Aquelas grandes árvores que eu falei, magrelas e grandes, né? Toda exuberante aqui, que está bem no sul do nosso país aqui. Sul de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul. Acicoliforeadas, pinheiros, entre elas a araucária. O solo tem uma boa fertilidade, a terra roxa. Sofre redução decorrente da pecuária, tá? Redução o quê? É desmatamento para o cultivo de soja, trigo, exploração predatória da madeira, tá? Então, o homem está em todo canto. Campos. Os campos sulinos, ou conhecido como os pampas, tá? É um herbáceo composto por gramíneas, pequenas vegetações rasteiras, muito utilizado para o pastoreio, ocupadas pela criação de gado. Pecuária de corte, compactação do solo. A pecuária acaba compactando o solo. Com o pisoteio do gado, ele acaba compactando esse solo, tornando ele muitas vezes infértil. Os mangues, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa vegetação tão exótica, né? Olha aqui as suas raízes aqui. Ecossistema costeiro, são frágeis, tá? Áreas tropicais e subtropicais, então ele abarca aqui, ó, todo o litoral aqui, ó. Solo salino e deficiente de oxigênio. Vegetais halófilos. Por isso que as árvores, elas têm as raízes suspensas ali, para se adaptar, para respirar, vamos assim dizer, porque o solo, ele é muito salino, ele tem uma grande quantidade de sal, prejudicando a oxigenação. Raízes aéreas, pneumotóforas, que permitem maior fixação e absorção do oxigênio superior ali. Reprodução e alimentação da fauna marinha. 95% do alimento que o ser humano captura no mar. Extrativismo animal é o que é praticado ali naquela mar, tá? Caranguejo. Aqui a gente tem um videozinho. Esse vídeo eu vou enviar um link para vocês junto com o material do nosso vídeo, tá? Para não ficarmos extensos demais. Então, era o que eu tinha para vocês hoje, tá? Essas explicações sobre as vegetações brasileiras, tá? As nossas grandes vegetações, porque o Brasil, como a gente vê aqui, né? Ele tem uma grande extensão territorial, abarca várias latitudes, por isso nós temos uma grande variedade também de florestas, certo? Ó, beijo, fica com Deus, tchau, tchau.